Oi meninas, tudo bem? Fiquei de gravar pra vocês então um novo vídeo. Como eu tive muita repercussão nos outros vídeos, eu decidi fazer um resumo para as outras mães que estão agora conhecendo o meu canal não ter que ver todos os vídeos, a não ser algum assunto que queira entrar mais em detalhe. Colinha aqui, bem grande. Vou tentar fazer bem resumidamente para vocês. Então, eu queria falar primeiro sobre a minha perda para vocês. Como que eu descobri a insuficiência em estímulo cervical. Então, aqui eu notei aqui na minha primeira gestação, eu descobri com 18 semanas. Eu comecei a ter um sangramento, no outro dia eu fui pro hospital, eu fui pro meu médico particular e descobri que estava com dedo de dilatação. Ele marcou já a cerclagem para 2 dias depois. Aí quando eu cheguei lá, não teve como mais. Eu tava com 10 dedos de dilatação, não teve como mais fazer nada. Fiquei ainda quase 20 dias de repouso absoluto. Mesmo assim, acabou que eu tive que ter no parto mesmo e era muito novo, né? Com 20 semanas quase, não sobreviveu o meu bebê. Deixa eu ver. Daí quando aconteceu isso comigo, fui pro hospital, tentar fazer cerclagem e tudo. Quando eu saí do hospital que eu tive a alta, eles me deram uma carta falando que eu tinha insuficiência cervical e que numa próxima gestação, para eu levar essa carta no posto para ser encaminhada para o tratamento de gestação de risco. Aí na minha segunda gestação, que é essa agora que eu tenho o meu filhinho, segunda gestação eu descobri com 6 semanas. Aí eu levei essa cartinha que eu recebi da gestação anterior. Só pra falar, eu demorei 5 anos pra engravidar de novo, da primeira perda até essa segunda gestação, porque eu fiquei bem traumatizada com tudo que aconteceu. Daí eu descobri com 6 semanas, daí eu levei no posto aquele papel, fui encaminhada ao HC, que é o Hospital de Clínicas aqui da minha cidade, foi tudo pelo SUS. E comecei a fazer o pré-natal no posto e o pré-natal no HC. Então, até a cerclagem, eu fazia pré-natal a cada 15 dias. Um pré-natal no hospital, um pré-natal no posto de saúde. E daí eu passei mal até as 20 semanas. Descobri o sexo com 14 semanas. Quando eu descobri o sexo com 14 semanas, eu descobri também que eu tinha placenta baixa. Minha placenta estava muito baixa. E foi até que eles ficaram com bastante receio de fazer a cerclagem por esse motivo, mas eles quiseram arriscar. Tava até tampando o orifício interno, a minha placenta. Eu fiz a cerclagem com 15 semanas. Minha cerclagem foi feita pelo método McDonald's dupla. A linha usada foi a Prolene 2. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Eu tomei a hack de anestesia. Doeu, não senti, sinceramente, porque eu falei que eu tava com muito medo. Eles fizeram uma sedação bem rapidinha, assim, só pra eu não sentir a hack. Deixa eu ver o que mais. Aí por volta das 23 semanas, 24 semanas, eu fiz a morfológica do segundo trimestre e eu descobri que meu bebê eles não estavam conseguindo visualizar o conteúdo gástrico do bebê, no caso o estômago. Aí com 28 semanas eu fui lá e repeti o exame, aí eles conseguiram visualizar o conteúdo gástrico, o estômago do bebê tava lá, cheio. Deixa eu ver, com 30 semanas o meu pré-natal começou a ser de 15 em 15 dias e eu também fiz a chá de bebê. Com 35 semanas, eu fiz o exame do cotonete, que é o Streptococcus B. Eu pulei aqui, ó. Com 30 semanas, eu fiz a curva glicêmica também, que é aquele exame que você faz para saber se tem diabetes. O meu, graças a Deus, tinha dado normal na época. Com 37 semanas, aí eu tirei a cerclagem. Foi um procedimento bem simples, bem rápido. Doeu um pouquinho, mas durou 5 minutos. Eu fiquei com um pouco de cólica depois. Tiraram no consultório mesmo. E eu tomei o Buscodu, passou, foi super tranquilo. Não tem muitas queixas em relação à tirada da cerclagem, não.
E com exatas 39 semanas, o Arthur nasceu de parto normal. Então, como eu já contei um pouquinho da primeira gestação, da segunda gestação, aí eu anotei algumas coisas aqui para eu entrar em detalhes com vocês. Referente a INSS. Eu estava em período de graça quando eu fiquei grávida. O que é período de graça? É quando você já trabalhou registrado até um ano antes. Vamos supor, eu estava grávida em setembro e eu trabalhei até janeiro do mesmo ano. Aí eu tenho um ano de graça. Então até janeiro do ano seguinte eu tenho como ainda pedir o auxílio doença, auxílio maternidade, então é um período de graça. Quando é caso de risco, que nem é o nosso caso, de quem tem insuficiência cervical, ou algum problema, alguma coisa que cause risco na gestação, esse período ele é prorrogado por mais um ano. Então você tem 2 anos de período de graça. Então, aconteceu, eu descobri em setembro e eu liguei lá em outubro marcando. E eu fiz a cerclagem em novembro e minha consulta foi em dezembro. Quando eu liguei lá em outubro para marcar minha perícia, eu já sabia que ia demorar um pouco. Então eu liguei em outubro e marquei e foi marcado para dezembro. Se eu tivesse esperado a cerclagem para marcar, o que ia ter acontecido? Minha cerclagem ela foi em novembro. Se eu tivesse esperado a cerclagem, e como a gente recebe retroativo, eu ia ter perdido um mês de receber. Então, deu para conciliar que eu acabei recebendo os 2 meses e não somente um. Porque daí quando eu fiz a cerclagem, eu peguei tudo que eu precisava, laudo, atestado, tudo que eu precisava para levar lá na perícia. O que mais que eu anotei aqui? Repouso. Muitas meninas me perguntam, acabam me adicionando no Face e me perguntam referente a repouso. As perguntas mais frequentes que eu anotei aqui para falar para vocês. A partir de quando tem que fazer repouso? Tipo, você descobriu a gravidez, você já tem que fazer repouso? Os médicos falaram para mim que não, porque o bebê é muito pequenininho ainda. Então ele não pesa a ponto de abrir o colo. Mas a partir do momento que você faz a cerclagem, que pode ser feita das 12 até as 18 semanas, esse é o período que eu sei que a cerclagem pode ser feita. A partir das 18 semanas também pode ser feita, mas aí ela é de emergência, é fora do período de costume. Então, eu fiz repouso desde que eu descobri a gravidez porque eu passei muito mal, eu fiquei muito fraca, então foi meio que um repouso forçado, mas não porque o médico pediu, mas porque eu passava mal mesmo. Daí eu fiz a cerclagem e eu decidi fazer o repouso. Foi relativo, mas foi quase absoluto, porque eu levantava só para tomar banho, era banho na cadeira, sentada bem rapidinho, quase não lavava o cabelo. Para fazer minhas necessidades eu ia até o banheiro normal e voltava para cama. Aí eu fiquei assim mais ou menos até as 20 semanas. Deixa eu ver o que mais. Depois das 24 semanas, aí foi bem relativo. Daí meus enjoos foram embora também. E daí foi bem relativo ao meu repouso. Então o que eu fazia? A minha sogra, ela mora na rua de cima aqui da minha casa. Eu ia almoçar na casa dela todo dia. Então todo dia eu andava um pouco. O que mais que eu fazia? Eu não cozinhei, não peguei peso. Não subi escada. Toda vez que precisava ir ao pré-natal, eu ia sempre de carro. Mas eu fui ao shopping, eu fui ao mercado. Não foi nada assim muito sofrido, assim, aquele repouso muito sofrido, não. Graças a Deus, minha cerclagem ela foi bem feitinha. O médico falou que eu podia, assim, foi tudo com ordem médica, não fiz nenhuma estripulia. Falou que eu podia andar assim, que ia fazer bem pra minha circulação. Eu só não podia abusar, então eu não abusei mesmo, né? Mas eu fui na casa dos meus amigos, fui na casa dos meus parentes, tudo de carro. Chegava lá, ficava sentada, deitava um pouquinho. Não abusei muito, mas graças a Deus eu consegui fazer as compras de Natal,
consegui comprar as coisinhas do bebê, as coisas que eu não tinha ganho ainda. Todo mês eu tinha que ir lá receber o auxílio doença porque não veio cartão e só eu conseguia receber, então todo mês eu ia lá no banco. Então foi assim, bem tranquilo o meu repouso, né? Com orientação médica, acompanhamento médico, né? Que eu tô falando pra nenhuma mãe ser negligente e sair por aí fazendo estripulia, não confundam. Então foi bem tranquilo, meu repouso foi bem relativo. Sintomas que eu tive. Até as 20 semanas eu tive enjoo e vômito, dor de cabeça e dor na costela, assim, aqui embaixo do seio. Tive sangramento na gengiva, queimação, cãibra e eu tive sínfase púbica, não sei se vocês já ouviram falar, é quando trava assim a virilha. Foi por volta das 30 semanas que eu tive isso. E os medicamentos que eu fiz uso. Então eu tomei para enjoo o Vonal alternado com o Meclin. Então o Meclin ele cortava meu vômito e o Vonal tentava amenizar um pouco o enjoo. Tomei ácido fólico até as 12 semanas. Aí depois das 12 semanas eu comecei a tomar o Natel, que é uma vitamina. Aí não precisa mais eu tomar o ácido fólico, porque nessa vitamina já tem o ácido fólico. Aí depois da cerclagem eu entrei com o Trogestante, 200mg. Aí variou bastante. Tinha dia que eu usava um à noite, mas a recomendação era sempre 2. Ou um à noite e um de manhã. E teve época de eu ter começar a ter contração, que daí eu usava 4 por dia. Tomava Buscodu para cólica e ranitidina 150 para queimação. Fora isso, eu não fiz uso de mais nenhum medicamento, que nem tem meninas que usam inibina, aerolin, essas coisas eu não fiz uso. Corticoide também não precisei fazer o uso para amadurecer o pulmão do bebê. O médico falou assim que só quando tem alguma intercorrência faz uso desses outros medicamentos, porque os efeitos colaterais às vezes nem sempre são bons, então ele preferia evitar. E como eu não tive nenhum tipo de intercorrência, ameaça de aborto, perda de líquido, dilatação, encurtação do colo, não tive nada disso, só essa medicação já foi o suficiente. Deixa eu ver, agora eu vou falar um pouquinho do meu parto, como que foi. Eu comecei a ter as contrações por volta das 7 horas da noite, tava sem dor, tava desreguladas, então ela vinha 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, até pegar o ritmo. Aí quando foi umas 2h30 da manhã, eu acordei com um pouco de cólica, parecendo uma cólica menstrual. E aí eu comecei a contar as contrações e elas vieram de 5 em 5 minutos por mais de meia hora. Aí eu fui pro hospital, que daí já tava bem ritmada, embora eu não estivesse com aquela dor na contração. Daí cheguei lá, eles já fizeram um toque, tava com 6 de dilatação já. Eles examinaram o líquido ainda tava clarinho, então não tinha nada assim, nenhuma intercorrência, que tivesse que fazer algum outro procedimento. Então eles me deixaram bem à vontade. Foi na maternidade pública, foi tudo pelo SUS. Aí falaram que podia andar pelo hospital, tomar banho, fazer exercício naquelas bolonas grandes. Então eu fiz exercício. Não, primeiro eu fui pro banho, fiquei 1 hora no banho. Meu marido me acompanha todo momento. Desde a hora que eu botei meu pé dentro da maternidade, ele ficou comigo o tempo todo. Então ele ficou comigo na hora que eu tava tomando banho, ele ficou comigo me auxiliando no exercício na bolona, a gente fez caminhada pelo hospital, eu já tinha treinado bastante respiração. Quando foi 8 da manhã, eles liberaram café, porque eu tava super bem, eu já tava com 8 centímetros de dilatação, mas eu tava super bem, tava controlando bem a contração com a respiração. Quando foi 9h10, a minha bolsa rompeu, e 9h56 o Arthur nasceu. Então, basicamente isso é um super resumão de como que foi a minha descoberta, como que foi a minha perda, como que foi a minha gestação, essa que eu tenho meu filho Arthur. O Arthur agora já tá com 11 meses, quase completando um aninho. Foi bem tranquila a minha gestação, tirando os enjoos do começo. O repouso foi super tranquilo, a cerclagem foi super, super, super tranquila, a anestesia super tranquila. Algumas meninas pediram para perguntar sobre relação com meu marido. Olha, foi bem tranquilo. Lógico,
Todas as mães que têm insuficiência cervical sabem que não pode ter relação por conta de ficar esforçando o ponto ou causar contração uterina. Meu marido aceitou super bem, foi super de boa, ele foi super meu companheiro, me ajudou muito. Então foi super tranquilo. Então eu falei um pouco sobre INSS, medicação. Sempre com alguma dúvida para trás, meninas, vocês me alertam que daí eu faço um novo vídeo para esclarecer para vocês. Espero ter ajudado. Um big beijo, Arthur tá dormindo, por isso que eu não vou pegar ele. Só consegui gravar por conta disso, porque ele tá um furacão. Espero que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês que estão assistindo meu vídeo, que vocês estejam com os seus milagrinhos nos braços, que os procedimentos realizados sejam todos coerentes, que vocês consigam bons médicos, confiem nas suas cerclagens, porque cerclagens elas são os pontinhos que salvam nossos milagrinhos mesmos. Não precisa ficar com medo. A gente sempre tem medo mesmo do desconhecido. Quem quiser pode me adicionar no Face, quem ainda não me tem no Face. No que eu puder ajudar, esclarecer, tirar dúvida, contem comigo. Eu peço desculpa se a imagem do vídeo ficou ruim, porque é pelo celular, não tenho mais computador para poder postar para vocês pela câmera. E é isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!